Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem. Eu sou José Martins Neto, você está no José Martins Neto Podcast e a partir de hoje eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal uma série de debates educacionais sobre história da África. Esse nosso debate educacional faz parte da exigência parcial da disciplina de História da África, da Unesp de Franca, disciplina essa que é lecionada pelo professor Marcos Sorrilha. Foi ele que deu essa nobre missão da gente trazer mais conteúdo sobre História da África aqui no YouTube. E como missão dada é missão cumprida, eu escolhi aqui no YouTube, dentre os múltiplos conteúdos que eu poderia fazer e executar, propor aqui para gente um debate educacional sobre o ensino de história da África nas escolas. E por que eu escolhi fazer isso? Eu escolhi fazer isso, primeiro, porque eu vou me formar enquanto professor, e segundo, porque assim eu acredito que eu estou contribuindo para uma educação antirracista. Então, assim, se você é professor, educador, trabalha no ambiente escolar, aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo, eu quero que vocês se joguem, eu quero que vocês entendam que mais do que um projeto de disciplina, isso aqui é para a gente debater e para a gente discutir junto. Discutir as ideias dos autores juntos, porque mais do que uma avaliação de uma disciplina da minha faculdade, eu sinto que assim eu consigo melhorar e crescer profissionalmente. Então isso para mim não tem preço e eu quero que vocês colaborem junto comigo nessa busca pelo conhecimento. Bom, pessoal, então feitas aí as devidas ressalvas, né? Bom, serão 4 encontros, 4 autores. Eu sempre deixo a biografia, o artigo na descrição. Lembrando que a todo momento vocês podem comentar, dar like, me dar aconselhamentos, enfim, vamos construir juntos isso daqui, tá certo? Bom, então agora que eu já expliquei como que vão funcionar as coisas certinho, esse é o nosso primeiro encontro, o primeiro dos 4, e hoje a gente vai debater o artigo Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje. Ele é de autoria do Kabengele Munanga. Então, falando um pouquinho sobre o autor, ele é um autor de dupla nacionalidade, tá? Dupla cidadania. Ele tem cidadania brasileira e congolesa. Ele é um antropólogo e um especialista em história e cultura afro-brasileira. Ele trabalhou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Museu de Arqueologia da USP, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e em 2002 recebeu o prêmio Ordem Mérito Cultural. Ou seja, ele é um especialista em racismo, em negritude e no estudo da mestiçagem no Brasil. Bom, pessoal, então por que eu trouxe esse texto do Kabengele Munanga? Eu trouxe esse texto porque ao longo dos debates, e vocês vão perceber isso, cada texto vai falar de uma temática específica. Tem texto que vai falar das leis, tem texto que vai falar das noções de currículo e pedagogia, e esse texto ele vai trazer o porquê ensinar isso do ponto de vista da historiografia brasileira. Então, uma vez que a gente entende que a linha de raciocínio base do autor, ela gira em torno da historiografia, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é que esse estudo que o autor realiza, o primeiro ponto que ele toca e chama atenção diz respeito à importância dele no que tange a diversidade étnica e das resistências identitárias. E para explicar isso, o porquê que isso é importante e a construção do racismo no Brasil, o autor vai retomar até o IHGB. IHGB, para quem não sabe, é um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E por que ele remonta até o IHGB? Porque na construção e na metodologia da história que a gente estuda, o IHGB tem participação fundamental, porque foi justamente os autores do IHGB que delimitaram como a história ia ser escrita, de que maneira, de que forma, com quais regras, qual a metodologia que ia ser utilizada. E essa metodologia, ela invisibilizou tanto o negro quanto o indígena. Ou seja, resumidamente falando, porque isso daria um semestre de disciplina, o IHGB foi determinante para a estruturação da história no Brasil e da metodologia de como se escreve essa história. E a base dessa cientificidade é racista. Ou seja, a base de como se escreveu a história no Brasil, a base da nossa elite intelectual, ela é racista. E o Kabengele vai retomar justamente isso para que a gente entenda o quanto o racismo ele é estrutural e entranhado nas bases da sociedade brasileira como um todo. E como é que ele faz isso? Como é que ele contextualiza isso? Ele cita na obra dele o primeiro modelo de história do Brasil que a gente tem, o modelo do Von Martius, que foi feito em 1843 dentro
dentro do IHGB. Bom, pessoal, então, resgatando esse modelo de história do von Martius, que foi feito de maneira extremamente eurocêntrica, porque o próprio Martius era um europeu, ele fala que o primeiro modelo de história do Brasil deu viés só ao português como única civilização racional em detrimento do índio e do negro. E esse modelo de história que priorizou o branco europeu, depois isso se arrasta, sabe? Isso se arrasta pela literatura. Um exemplo que a gente pode dar é Iracema e o Guarani, onde o índio aparece com características assim extremamente estereotipadas, e isso resulta posteriormente até o Estado Novo em políticas de branqueamento, sabe? Isso teve um efeito real e isso configurou um racismo velado na sociedade brasileira, sabe? Ou seja, o racismo ele é estrutural. E aqui a gente chega no ponto do texto, onde o autor ele faz uma crítica ao neoliberalismo e à leitura extremamente neoliberal e mal feita do Gilberto Freire. Porque essa leitura mal feita, ela faz crer que no Brasil existe uma democracia racial e que o problema do racismo ele não existe, sabe? Ele está na cabeça de quem está falando que ele existe. Ou seja, essa retórica neoliberal ela é negacionista mesmo. Ela é negacionista justamente porque ela está negando a existência de uma coisa que gera profundas desigualdades, não só étnicas, mas quanto econômicas. A desigualdade no Brasil ela é uma desigualdade econômica e que abrange todas as áreas. Por quê? Porque desde o primórdio, as bases científicas que estruturaram esse país são racistas. Ah, mas dá um exemplo de que as bases científicas são racistas. O exemplo eu acabei de dar. O exemplo é o próprio IHGB, né? Ou seja, a gente tem que combater essa teoria neoliberal e essa interpretação neoliberal, porque essa interpretação ela nos impede de mudar esse raciocínio que é um raciocínio racista e que está entranhado na base da sociedade brasileira. E combatendo essas interpretações neoliberais, que são interpretações mal feitas, e é importante a gente dizer isso, e, e promovendo o ensino dessa disciplina, a gente contribui até para a própria globalização, porque a essência da globalização é a convivência pacífica entre os múltiplos povos. Por quê? Porque o ensino dessa disciplina propicia que os alunos, né, os educandos, possam ter novas visões e novas consciências históricas. Ou seja, o ensino da disciplina de História da África, ele é essencial para a própria manutenção da democracia. Sem falar que o autor chama atenção também que o ensino de História da África nas escolas é importante porque gera uma cultura educacional contra a intolerância, contra a xenofobia e contra o preconceito. Por quê? Porque o ensino dessa disciplina propicia que os alunos, né, os educandos, possam ter novas visões e novas consciências históricas. Ou seja, o ensino da disciplina de História da África, ele é essencial para a própria manutenção da democracia. Por que ele é essencial para a manutenção da democracia? Porque o ensino dessa disciplina, ele propicia que a democracia funcione plenamente com igualdade de direitos e igualdade de oportunidades para todos. Sem falar que o ensino de História da África faz com que os alunos entendam a importância da justiça, da essência do direito e da reparação histórica. Porque a reparação histórica, ela serve para corrigir os problemas que estão em múltiplas áreas, não só científicas, mas também econômicas. Bom, pessoal, então, uma vez que se entende a importância da reparação histórica, o autor ele cita uma série de exemplos para que a gente entenda como o pensamento brasileiro desde sua base é racista. Ele cita Hegel, ele cita os discursos eugenistas da Primeira República, ele cita o período do Estado Novo e o período da ditadura militar, onde a questão racial, as questões sociais, elas eram um caso de polícia. Por quê? Porque em uma ditadura você não tem espaço de debate, você não teve um espaço ali de resistência identitária, você não teve um pensamento multiculturalista voltado ao respeito e à cultura dos indivíduos. Ou seja, a nossa mentalidade racista, ela não é de ontem, ela é de hoje.
ela é de hoje e esse racismo e essa discriminação acontecem na nossa sociedade de maneira camuflada e nós precisamos combater esse racismo. Essa é a principal mensagem, essa é a principal tese do texto. Bom, e uma última mensagem que o autor diz sobre essa mensagem, eu vou aprofundar mais textos, por isso que eu não vou tocar nela agora, que a gente não tem que tocar nesse assunto e nessa disciplina no ambiente escolar por questões sentimentais, e sim porque é uma questão legal prevista em lei, na Lei 10.639 de 2003 e na Lei 11.645 de 2008. Ou seja, isso é um direito das pessoas aprenderem isso e a escola tem que estar ao serviço da comunidade para ensinar essas questões. Dessa forma, pessoal, quando a gente está falando de racismo, a gente não está falando de uma coisa que remonta a tempos atrás. A gente está falando de um cenário bastante atual e que gera desigualdades sociais e desigualdades de oportunidade. Daí você percebe o porquê que a pedagogia antirracista ela é essencial, porque a pedagogia antirracista ela concretiza uma luta por justiça social, porque esse pensamento do Marx, né, que estruturou as três raças do Brasil, colocando o branco europeu como a única raça digna de intelectualidade, esse projeto ofuscou a cultura afro-brasileira e indígena. E esse processo ele se arrastou pós-escravidão. Um exemplo é a Primeira República, onde você teve uma política eugenista que possibilitou ali depois a formação das favelas, ou seja, num cenário de extrema desigualdade social e socioeconômica, ao longo da ditadura militar também, onde a questão social foi uma questão de polícia, e ao longo do Estado Novo também, né, porque a política de Vargas, a política trabalhista de Vargas, o trabalhismo, ele usava o povo, ele assim, ele era como o Getúlio Vargas era um germanófilo assumido, o trabalhismo era uma forma de conter o povo em torno do projeto varguista. Ou seja, você não tinha uma luta primordial ali dentro para sanar as desigualdades sociais do Brasil. Muito pelo contrário, você teve ali uma política de branqueamento, uma política de branqueamento, sendo essa política responsável pela imigração dos imigrantes. A maioria era europeu. E por que que houve essa imigração? Porque para eles esse branqueamento representaria o aumento, a busca pela civilização, ou seja, ser branco na concepção dessas pessoas naquele período histórico era ser intelectual, ou seja, eles desprezavam toda a cultura afro-brasileira indígena, que para eles não tinha valor nenhum. E essa política ela se arrastou até a Segunda Guerra Mundial, né? Por isso que pós Segunda Guerra Mundial a nossa mentalidade ela tem que ser multiculturalista e valorizar a todos. E é por isso que isso deve ser a história da África deve ser ensinada nas escolas, porque só através dela a gente pode efetivar na nossa sociedade uma política antirracista de verdade e uma luta por justiça social. E uma prova, pessoal, que isso se arrasta até os dias de hoje e que esse racismo ele é estrutural, é que pós-ditadura, os governos até o FHC, eles visaram apenas a estabilização econômica, em detrimento das questões sociais e da valorização da cultura afro-brasileira e indígena, né? E isso fez com que você não tivesse uma política de justiça social e de distribuição de renda. E no governo petista, essa inclusão ela se deu apenas pelo consumo. Ou seja, agora que a gente está vivendo um período de crise, e a população está perdendo a capacidade de consumo, a população gradualmente está voltando ao seu status de pobreza e de desigualdade social, o que é uma coisa lamentável. Por quê? Porque você não teve, claro que você teve projetos como Bolsa Família, o Programa Mais Médicos de distribuição de renda. Enfim, a gente teve avanços, a gente teve o ProUni, o FIES, e isso a gente precisa reconhecer, porque a sociedade brasileira precisa avançar, precisa se unir independente de qual for o governo, né? Então, assim, só que ali dentro você não houve uma política
séria de combate às bases da desigualdade social. Então, e se por um lado o PT falhou nisso, o Bolsonaro é a própria escuridão em pessoa, né? Por quê? Porque hoje você tem o ministro da Economia que fala que a universidade tem que ser para poucos, que faz uma política claramente em favor dos ricos e dos mais favorecidos, né? Então, assim, você não tem no atual governo, né, uma política de valorização do outro, muito pelo contrário. E a gente tem que fazer esse raciocínio porque a luta contra o racismo é uma luta por justiça social. Ou seja, não é só a questão legal que está envolvida. A questão legal ela é importante porque, como a gente vai explicar, ela garante o ensino e a valorização. Ou seja, essa questão legal ela é a base da política antirracista. E por isso que nós vamos estudar isso com detalhes. Porque o nosso objetivo aqui é promover um verdadeiro debate educacional onde toda a sociedade vai sair ganhando e onde a gente vai ter mecanismos e formas de aprender a como valorizar no ambiente escolar uma política que seja de verdade uma política antirracista e que lute por justiça social e por justiça econômica, tá certo? Bom, então, como eu disse sobre essas leis, eu vou tocar mais sobre elas nos nossos próximos encontros, mas eu não poderia deixar de citá-las, já que elas estão presentes no artigo que a gente estudou hoje, que é do Kabengele Munanga, né? Então, eu vou retomar elas nos nossos próximos encontros, convido vocês para assistir, espero que vocês tenham gostado daquilo que vocês ouviram, e, enfim, os espaços estão aí, se vocês quiserem deixar comentários, fique à vontade, eu vou ter o maior prazer em respondê-los, muito obrigado, e boa noite, eu espero vocês nos nossos próximos encontros.